Relendo a minha própria história, eu lembrei de que eu vi tantas vezes e tantas vezes também repassei, papagaiei algum tipo de mensagem que na época fazia todo sentido, tanto para mim quanto as pessoas que eu convenci que eu estava com razão. É que todas as coisas tiveram motivo para serem criadas, todas as coisas nasceram com um propósito, né? E essas coisas que têm o seu propósito, elas acabam cumprindo o seu papel. Por exemplo, assim, olhando bem ao nosso redor, a gente pode ver que o ar-condicionado ele foi criado e cumpre seu papel. Ele refrigera o ar, ele deixa a gente no clima mais, num bom clima e assim por diante. Ele cumpre seu papel. A cadeira, né? A cadeira, por exemplo, essa cadeira que eu estou sentado, ela cumpre seu papel, ela segura direitinho, ela é bonita e assim por diante. A máquina de escrever também cumpre seu papel, ela serve para o propósito para o qual ela foi designada. Isso é muito interessante. Os medicamentos também. Os medicamentos também cumprem seu papel na luta contra as enfermidades e assim por diante. Aí eu pergunto, e o homem? Né? Que é a minha queixa hoje, né? E o homem? O homem cumpre o seu papel para o qual ele foi designado, para o qual ele foi criado? Para que o homem foi criado? O ar-condicionado eu já sei para que foi criado, a máquina de escrever eu já sei para que foi criado, o telefone para que foi criado e assim por diante. Mas o homem? Para que o homem foi criado? E me ensinaram, e eu ensinei as outras pessoas, dizendo o seguinte, que o homem foi criado, adivinha? Para adorar a Deus. O homem foi criado para adorar a Deus. E é por isso que muita gente é crente, porque vai adorar a Deus, e a pessoa está pregando lá no púlpito da minha igreja, dizendo, você está aqui hoje porque Deus lhe chamou, você é desviado dos caminhos do Senhor quando você não adora a Deus, você foi criado para adorar a Deus e bababá e tal. Mas hoje eu fico repensando esses termos, e eu quero declarar a vocês, eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande em assimilar essa mensagem de que Deus criou o ser humano para adorá-lo, sabe? Que o homem foi criado para prestar culto a Deus. Por que será que Deus criou o homem para adorar a Ele? Por que será que tanta gente se sente praticamente que obrigada, né? No termo de encabrestada para adorar a Deus? Porque se não fizer isso, está fora do plano de Deus, porque o plano de Deus é que você o adore. Que tipo de Deus é esse? Às vezes eu fico pensando assim nesse Deus, que esse Deus ele não é o Deus de Jesus. Esse Deus ele parece muito com o Deus de outras nações, o Deus muito pagão, né? É um Deus que ele não precisa, Deus não precisa ser adorado, gente. Sabe? Porque é um Deus que precisa ser adorado nos termos em que eu pregava e que eu escuto algumas mensagens, um Deus que está lá no seu trono, esperando que eu o adore. É um Deus que no mínimo está num complexo num misto de egocentrismo, egolátrico, divinamente cósmico. Tem alguma coisa estranha com esse Deus. E esse Deus parece não conferir com o Deus de Jesus, muito menos com a mensagem que ele deixou. Eu não estou dizendo que ele não é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glorificação, de toda adoração. Eu adoro a Deus. O problema não é esse. A minha questão está nessa necessidade, nesta busca ou propósito de Deus. Ou seja, Deus me criou para adorá-lo. Não. Não acredito nisso. Mas eu acredito na adoração, eu creio mesmo que Deus é digno da adoração, mas que essa adoração está para além do exercício ritualístico dentro das nossas igrejas. Eu acredito que a adoração a Deus tem mais a ver com atitudes adoráveis, atitudes que demandam a glorificação a Deus, atitudes que têm a ver com a exaltação de Deus a partir da minha atitude para com o outro.
E eu tenho a impressão que foi isso que Jesus quis dizer em alguns termos bíblicos dele mesmo. Quando ele diz que a gente deve ter um comportamento, que as pessoas vejam nossas boas obras e assim glorifiquem o Pai que está no céu. Ou seja, né, eu preciso ter ações que gerem adoração e não adoração em si. Quando ele disse, quando vocês agirem para com o outro, vocês estão agindo para comigo. Quando vocês visitaram o doente, vocês estarão visitando a mim. Quando vocês vestirem o nu, vocês estarão vestindo a mim. Então, eu acredito que este ato de adoração, atitudes adoráveis, são atitudes que passam pelos portais dos oprimidos. Quando eu busco uma atitude que tem a ver com a dignidade daquele que não tem nenhuma dignidade, eu estou adorando a Deus. Eu posso alcançar a Deus com essa adoração. Eu posso me chegar diante de Deus quando eu me chego diante do outro. Eu me faço mão de Deus para levantar o abatido, enquanto o abatido é o próprio Deus. Foi aonde Jesus Cristo se identificou, foi com quem Jesus Cristo se identificou. Então, a partir disso, eu quero amar, eu quero viver essa adoração e eu quero dizer que assim, ao fazer atitude, ao nos comportar de formas adoráveis, né? Quando o nosso comportamento tem a ver com o outro, então esta minha atitude, além de ser uma atitude adorável, é uma adoração que chega a Deus. Pense nisso.